A mãe ouviu a filha rir mesmo estando dormindo. Quando viu a câmera, ela gritou: Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O som do relógio de parede marcou exatamente 3 horas da manhã. Paula estava imóvel na cama, os olhos fechados, os cílios tremendo de cansaço. Seus cabelos castanhos escuros estavam todos bagunçados, grudados de suor após um dia longo e exaustivo. No momento em que suas pálpebras começaram a ceder ao sono, um som repentino ecoou, despertando-a. Uma risada suave, leve, mas suficientemente clara para fazer Paula acordar assustada. Alice? Paula murmurou, com voz sonolenta, os olhos procurando na penumbra. Ela se sentou, esfregou os olhos algumas vezes e tentou ouvir novamente. O ambiente ficou estranhamente silencioso, a ponto de ela pensar que tinha sido apenas imaginação. Mas justo quando Paula estava prestes a se deitar novamente, o som apareceu de novo. Desta vez mais nítido, ecoando pelo corredor, gélido e arrepiante. Ainda não dormiu, filha? Paula franziu a testa, preocupada, e saiu da cama. Seus pés descalços tocaram o piso frio e brilhante de cerâmica. O corredor estava completamente escuro. Paula tateou em busca do interruptor, mas a lâmpada se recusava a acender. Ela suspirou, impotente, e seguiu em silêncio até o quarto da filha. A porta do quarto de Alice estava entreaberta, e a fraca luz do abajur destacava os traços delicados e inocentes da menina de 6 anos que dormia profundamente. Alice? Paula chamou novamente, em voz baixa. Mas Alice continuava imóvel, a respiração serena e leve, como se nunca tivesse acordado. De repente, do canto mais escuro do quarto, a risada voltou a soar, desta vez clara como cristal, fazendo o coração de Paula bater descompassado. Quem está aí? Ela perguntou, trêmula, os olhos vasculhando todo o quarto. Ninguém respondeu. Só o vento passando pelas frestas da janela, como um sussurro zombeteiro. Paula se aproximou da cama, pousando suavemente a mão sobre a testa da filha. Alice dormia profundamente, respirando calma, alheia a qualquer barulho estranho. Talvez eu esteja mesmo muito cansada, Paula pensou, tentando se tranquilizar. Deve ser só imaginação. Você precisa descansar, Paula. Ela voltou silenciosamente ao seu quarto, fechando a porta de Alice com mais cuidado. Mas assim que se deitou novamente, aquela risada ecoou mais uma vez, provocando um arrepio na espinha. Não era Alice. Aquele som e não parecia vir de uma criança. Paula tentou afastar os pensamentos assustadores da mente. Revirou-se na cama por horas, de um lado para o outro. Só conseguiu cochilar por alguns minutos quando a luz da manhã começou a atravessar as cortinas. O dia amanheceu rapidamente. Paula estava na cozinha, preparando café com as mãos trêmulas. Alice entrou, os olhos brilhando de entusiasmo. Mamãe, hoje eu posso ir ao parque com o tio Marcos, né? Alice olhou para a mãe, os olhos cheios de alegria. Paula esboçou um sorriso fraco, tentando esconder a inquietação que a dominava por dentro. Hoje, filha? Hoje a mamãe está de folga, acho que o tio Marcos está ocupado. Podemos deixar para outro dia, tudo bem? Alice fez um biquinho, desapontada. Mas o tio Marcos prometeu me levar. Ele disse que eu sou o anjinho dele. Anjinho? Paula estranhou aquele termo, mas afastou a suspeita. Marcos era o marido da sua irmã, sempre prestativo quando ela precisava fazer hora extra no trabalho. O telefone tocou, fazendo Paula se sobressaltar. Era o número da irmã, Camila. Paula, está tudo bem com você? Camila perguntou, com voz preocupada. Você está com a voz esquisita. Não é nada, irmã. Só estou um pouco cansada. Não dormi bem esta noite. Camila ficou em silêncio por um momento, depois continuou, com a voz mais suave. Paula, o Marcos perguntou se a Alice está livre hoje à tarde. Ele quer levá-la para passear. Você sabe que ele adora a Alice, ele disse. Paula interrompeu de repente. Não, irmã. Hoje eu quero que ela fique comigo. Estou com saudade dela.
Camila pareceu surpresa, hesitou. Ah, e tudo bem. Eu aviso o Marcos então. Depois de desligar, Paula suspirou fundo, olhando Alice mexer no café da manhã com pouca vontade. Por que você não está comendo, filha? Paula perguntou com carinho. Alice abaixou a cabeça e respondeu em voz baixa. Mamãe, e eu sonhei que tinha alguém parado ao lado da minha cama. Paula levou um susto, o coração quase parou. Você, e viu quem era? Alice franziu um pouco a testa, pensativa, depois balançou a cabeça. Não lembro direito, e mais a pessoa disse que eu não podia contar para ninguém. Eu fiquei com muito medo, mamãe. Paula abraçou a filha apertado, a voz embargada. A mamãe está aqui agora, está tudo bem. Foi só um sonho, meu amor. Mas dentro da cabeça de Paula, tudo se tornava um turbilhão. A risada das 3 da manhã, as palavras assustadoras de Alice, tudo se conectava em algo mais horrível do que ela podia imaginar. Nesse momento, a campainha tocou de forma insistente, fazendo Paula quase deixar cair a xícara de café. Ela espiou pela fresta da porta e ficou paralisada ao ver Marcos do lado de fora, sorrindo diretamente para ela. Paula, sou eu. Trouxe um presente para Alice. O coração de Paula batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Um pânico incontrolável tomou conta de seu corpo. Ela ficou imóvel, incapaz de dar um passo sequer. Marcos bateu a porta outra vez, desta vez com mais força. Sua voz soava animada, mas causava arrepios em Paula. Abre a porta, Paula. A Alice está me esperando, não está? Meu anjinho? Paula apertou o punho com força, o peito arfando, sentindo que o pior pesadelo da sua vida estava apenas começando. Ela ficou imóvel diante da porta, a mão tremendo ao segurar a maçaneta gelada. O coração disparado, o sangue subindo à cabeça, Paula quase desmaiou. Do lado de fora, a voz de Marcos continuava, suave, mas com uma pressão incômoda. Paula, abre a porta. Por que você ficou em silêncio assim? A Alice está esperando o presente dela, não está, Alice? Paula se virou para olhar Alice. O rostinho da menina ergueu-se, preocupado. Mamãe, eu não quero ver o tio Marcos agora. Paula se ajoelhou rapidamente, colocando as mãos nos ombros da filha, falando com urgência, mas suavemente. Está tudo bem, meu amor. Vai pro quarto da mamãe brincar um pouco, tá bom? A mamãe vai conversar com ele. Alice assentiu e entrou em silêncio no quarto de Paula, fechando a porta. Paula respirou fundo, tentando se acalmar. Ela abriu a porta e Marcos sorriu largamente, estendendo a mão como se nada tivesse acontecido. Finalmente abriu. Demorou, hein, Paula? Vai me deixar entrar? Paula ficou na porta, bloqueando a passagem, o olhar frio encarando Marcos. Você apareceu sem avisar. Me pegou de surpresa. A Alice não está muito bem hoje. É melhor você ir embora, outro dia a gente marca. Marcos arqueou as sobrancelhas, o sorriso murchando ligeiramente. Ah é? Mas a Camila disse que a Alice estava super animada para me ver. Paula franziu a testa, agora mais firme. Eu disse que ela não está bem. Pode ir embora, Marcos. Marcos riu baixinho, e por um instante, os olhos dele brilharam com algo sinistro. Você anda meio tensa, hein, Paula? Não tem dormido bem, né? O coração de Paula se apertou. Ela olhou assustada para Marcos. Por que você está perguntando isso? Marcos deu de ombros, com um tom aparentemente gentil, mas profundamente desconfiável. Só estou preocupado. Ser mãe solteira não é fácil. Você devia relaxar mais. Se quiser, hoje à noite eu cuido da Alice para você dormir tranquila. Paula imediatamente cortou. Não. Não precisa. Eu sei cuidar dela. Marcos deu um passo para trás, o rosto ficando frio. Como quiser. Mas se cuida, tá bom? Ah, entrega esse presente para Alice por mim.
Ele colocou uma pequena caixa cor-de-rosa na mão de Paula e virou-se para ir embora. Paula rapidamente fechou a porta, trancou e encostou-se nela, ofegante. Ela entrou no quarto e colocou a caixa sobre a mesa, tentando convencer a si mesma de que era tudo um mal-entendido. Alice abriu a porta e perguntou: "O tio Marcos já foi, mamãe?" Paula acariciou os cabelos da filha e forçou um sorriso. "Já sim, meu amor." Alice olhou para o presente sobre a mesa, o rosto preocupado. "Mamãe, eu não quero mais que o tio Marcos venha aqui. Ele fala umas coisas estranhas." Paula se assustou e se agachou para ficar na altura dos olhos da filha. "Que coisas estranhas, filha? Me conta." Alice hesitou e respondeu com a voz trêmula: "Ele diz que eu sou o anjinho dele. E a mamãe nunca vai entender o amor que ele sente por mim." O rosto de Paula ficou pálido, suas mãos geladas. "O tio Marcos falou isso mesmo, filha? Quando foi isso?" "Faz tempo, mamãe, e sempre que a senhora saía e ele ficava aqui comigo." Paula engoliu em seco, a garganta apertada, segurando firme a mãozinha de Alice. "Você não precisa ter medo. A mamãe sempre vai te proteger." Naquela noite, Paula não dormiu. Sua mente girava entre perguntas e pressentimentos. Algo dentro dela dizia com clareza: Marcos não era inofensivo. Na manhã seguinte, Paula pediu ajuda a Miguel, um colega do mercado onde trabalhava, para instalar um sistema de câmeras de segurança no quarto de Alice. Miguel percebeu o nervosismo dela e perguntou com gentileza: "Paula, aconteceu alguma coisa? Instalar câmera assim deve ser algo sério, né?" Paula suspirou levemente, a voz carregada de preocupação. "Eu só estou me sentindo insegura. Tem algo errado acontecendo, mas ainda não tenho certeza." Miguel olhou para Paula com um olhar cheio de compaixão. "Você não precisa ter vergonha de contar, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Você sabe, a Alice é uma graça, eu vejo ela como uma sobrinha." Paula assentiu, emocionada. "Obrigada, Miguel. Se algo acontecer, com certeza vou pedir sua ajuda." Miguel terminou de instalar a câmera e se despediu de Paula. Naquela noite, Paula se sentou diante do computador, observando nervosa as imagens ao vivo da câmera. Alice já dormia profundamente. O silêncio era tão intenso que dava arrepios. De repente, exatamente às 3 da manhã, aquela risada estranha voltou a ecoar. Paula despertou completamente assustada, o coração acelerado, os olhos fixos na tela. Na penumbra do quarto de Alice, uma figura alta apareceu ao lado da cama. A pessoa não tocava em Alice, mas o rosto se inclinava bem perto, os ombros tremiam como se estivesse rindo. Paula tremia, tentando ampliar a imagem. A silhueta, o corte de cabelo, até o casaco marrom característico, tudo era assustadoramente familiar. Paula ficou paralisada quando reconheceu Vera Marcos. Ela começou a chorar, balbuciando, em choque. "Não pode ser. Marcos, ele, como isso é possível?" A figura no quarto continuava sussurrando para Alice com uma voz suave, mas perturbadora. "Meu anjo está dormindo bem? O cheiro do seu cabelo é tão bom, você será minha para sempre." Paula estremeceu, horrorizada, a mão tapando a boca, tentando conter o soluço. Dentro dela, crescia uma raiva feroz e um pavor paralisante. O homem em quem ela mais confiava estava no quarto de sua filha, dizendo as palavras mais doentias que já ouvirá. Paula pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para Camila. Mas quando a irmã atendeu, ela não conseguiu pronunciar uma única palavra. "Paula. Por que você está me ligando a essa hora?" "Está tudo bem?" perguntou Camila, preocupada. Paula se esforçou para se acalmar, a voz sufocada de dor. "Mana, o Marcos, ele." Camila interrompeu, alarmada. "O que tem o Marcos? O que está acontecendo, Paula?" Paula segurou o choro, respirou fundo e respondeu, trêmula. "O Marcos, ele não é quem você pensa. Eu vi ele no quarto da Alice às 3 da manhã. Eu estou apavorada, Camila."
Do outro lado da linha, o silêncio durou longos segundos antes que Camila respondesse, com a voz abalada, como se não acreditasse. Paula, você tem certeza? Será que não se enganou? Paula respondeu, amarga. Queria tanto estar enganada, mas não. Eu vi com clareza. Irmã, o Marcos é um monstro. Paula ficou imóvel diante da tela do computador, a luz azulada do vídeo ainda piscando. Ela já tinha assistido a gravação 3 vezes. Não havia mais dúvida. Marcos, o homem que ela via como um cunhado exemplar, era o mesmo que aparecia no quarto da filha, parado ao lado da cama e sussurrando palavras macabras. Eu te amo. Esse cheiro será meu para sempre. A voz dele era doce de uma forma doentia, como se embalasse o segredo mais horrível que alguém podia guardar. Paula apertou os punhos, as unhas cravando na pele até sangrar, sem perceber. Sua mente girava entre o choque, o medo e uma fúria incontrolável. Ela abriu a gaveta da escrivaninha, tirou um pendrive e salvou o vídeo ali. As mãos tremiam, mas sua decisão era firme. Parte dela queria correr até a casa de Camila, esbofetear a irmã e expor Marcos ali mesmo. Mas outra parte sabia que precisava de provas, precisava ser mais cuidadosa. Uma noite sem dormir não a mataria. Mas se agisse por impulso, poderia destruir a vida de Alice. Na manhã seguinte, Paula levou Alice para a escola e depois passou na farmácia. Encontrou Maria, a farmacêutica que já conhecia. Oi, Paula. Você está com uma cara meio abatida hoje. Oi, Maria. Eu preciso de um remédio para dormir, dos mais fortes. Eu tenho sofrido de insônia crônica ultimamente, disse Paula, tentando soar natural. Maria a olhou com atenção. Remédio para dormir? Cuidado, viu? Esses não devem ser usados por muito tempo. Está tudo bem. Paula balançou a cabeça, forçando um sorriso. Está sim. Só estresse do trabalho. Maria assentiu, entregando o medicamento, e alertou. Não exagere na dose. Se estiver sentindo cansaço mental, procure um psiquiatra, viu? Paula assentiu e saiu. Dentro dela, tudo já estava claro, ela criaria uma armadilha para Marcos, fazendo-o acreditar que ela estava sob efeito do remédio, para que ele se revelasse. Naquela noite, após o jantar, Paula colocou Alice para dormir mais cedo. Inclinou-se e sussurrou no ouvido da filha. Filha, lembra que se a mamãe não entrar no quarto hoje à noite, você não pode sair da cama, tá bom? Alice franziu a testa. Por que, mamãe? Paula acariciou os cabelos da menina. Porque a mamãe precisa fazer uma coisa muito importante. E só vai ficar tranquila se souber que você está segura. Alice assentiu, os olhos brilhando com um pouco de medo. Tá bom. Mas você também se cuida, tá? Se eu ouvir algum barulho, eu vou gritar bem alto. Paula sorriu, mas o peito apertava. Depois que Alice dormiu, Paula se deitou, tomou um comprimido para dormir e deixou a embalagem vazia ao lado. Ligou uma luz de noite suave, deixando um feixe de luz escapar pelo corredor. Do canto do armário da sala, ela verificou a mini câmera escondida dentro do ursinho de pelúcia que Miguel dera a Alice no aniversário. O ângulo era perfeito. Ela instalou outra câmera na cabeceira da própria cama, para que Marcos pensasse que todas as gravações estavam voltadas para ela. A terceira, a mais secreta, foi colocada no peitoril da janela do quarto de Alice. 2h47 da manhã. A porta da casa emitiu um leve oclique. Paula permaneceu imóvel, olhos fechados, mas suando frio. A câmera gravou a silhueta de uma sombra entrando em silêncio. A pessoa andava leve como um gato, vestindo um moletom cinza, luvas e boné. Passou direto pelo quarto de Paula, sem parar. Ele sabia que ela tinha tomado o remédio. Tudo seguia conforme o plano dele. A câmera no quarto de Alice captou tudo com nitidez e a figura se aproximando da cama da menina. Oi, meu anjinho. Sentiu saudades do tio? Ele sussurrou, com voz tão suave quanto um veneno. Alice abriu os olhos, sem chorar, sem reagir.
Ela já tinha sido orientada pela mãe para fingir dormir. Sonhei com você, com seu cabelo voando ao vento, igual a um anjo de verdade, Marcos disse, aproximando-se ainda mais, cheirando fundo. Se você contar para sua mãe, ela vai morrer. Eu vou matar ela. E aí só vamos sobrar nós dois. Para sempre. Paula, vendo tudo da tela do computador na sala, levou a mão à boca. Os olhos lacrimejando, o corpo tremendo tanto que quase deixou o mouse cair. Uma raiva tão sufocante tomou conta que ela vomitou ali mesmo, a boca amarga. Mamãe, você não pode desmaiar agora, ela murmurou para si, tentando se levantar, agarrando um segundo pendrive com as mãos trêmulas. A câmera registrava Marcos se inclinando e dando um beijo na bochecha de Alice. A menina manteve os olhos fechados, as mãos apertando forte o cobertor. Guarda esse segredo, meu anjinho. Ele então recuou, tão leve quanto um gás tóxico. Paula não saiu correndo. Ela sabia que ainda não era a hora. Precisava que ele fosse embora, para que a gravação ficasse completa. Quando a porta se fechou, o relógio marcava 3h14. Naquele momento, Alice desabou em prantos. Paula correu para o quarto e abraçou a filha com todas as forças. As duas ficaram ali, no escuro, agarradas uma à outra. Mamãe tá aqui, tá tudo bem, Paula sussurrou, lágrimas caindo nos cabelos da menina. Alice soluçava, a voz falhando. Mamãe, eu não falei nada, como o tio mandou, mas eu fiquei com muito medo. Paula a apertou contra o peito. Você não fez nada de errado. Você é a menina mais corajosa do mundo. A mamãe tem muito orgulho de você. Tremendo, ela se levantou, trancou a porta, fechou as cortinas e conferiu todas as trancas. Ela sabia, embora aquela noite tivesse terminado, o pesadelo ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, Paula saiu do banheiro com o rosto pálido, olheiras profundas. Miguel apareceu novamente, trazendo pão e leite. Paula. Você tá bem? Ele perguntou, preocupado. Ela assentiu levemente. Não. Mas eu preciso que você me ajude com mais uma coisa. Eu quero salvar uma cópia do vídeo no seu computador. Se algo acontecer comigo, entregue à polícia. Miguel ficou em silêncio, chocado. Paula, o que está acontecendo? Quem está te ameaçando? Paula respondeu apenas 3 palavras. O marido da minha irmã. Miguel prendeu a respiração por alguns segundos e apertou os punhos. Eu estou aqui. Você não está sozinha. Naquela tarde, Paula se encolheu no sofá, o computador aberto à sua frente, o vídeo da noite anterior parado no exato momento em que Marcos sussurrava no ouvido de Alice. Ela já tinha assistido tantas vezes que as palavras dele pareciam ecoar em sua mente. Cada frase fazia Paula querer gritar, destruir tudo à sua volta. Mas o que doía mais que a raiva era a traição vinda da própria família. Ela digitou no navegador com as mãos trêmulas, Marcos Gomes, assédio, São Paulo, absolvido. Na segunda página de resultados, apareceu uma manchete antiga. Professor de educação física acusado de assediar aluna, mas família retira queixa e justiça arquiva caso. Paula clicou no link. A foto era inconfundível Marcos, mais jovem uns 10 anos, em frente a uma escola, sorrindo com os olhos grandes que agora só lhe causavam repulsa. O réu Marcos G., 46 anos, foi acusado por uma aluna de 14 anos de comportamento inadequado em sala de aula. No entanto, após a retirada da queixa por parte da família da vítima, o caso foi arquivado. A justiça declarou ausência de provas para a condenação. A ausência de provas, Paula murmurou. Não inocente. Só, e sem provas suficientes. Ela tremia. Precisava de confirmação da única pessoa que talvez soubesse mais sobre o caso, sua irmã Camila. Ela apertou para ligar. Paula, que foi agora? Vai ficar me ligando sem parar? A voz de Camila soava impaciente. Paula tentou se conter. Você se lembra da acusação contra o Marcos na escola, 10 anos atrás? Do outro lado da linha, houve uma pausa. Depois, Camila soltou uma risada.
Meu Deus, que pergunta absurda é essa? Aquela história boba de antigamente? Aquilo foi invenção. Inveja, mentira. Você acredita mesmo nessas coisas? Paula rangeu os dentes. Então você nunca notou nada estranho no comportamento do Marcos? Camila mostrou irritação. Paula, que diabos você tá dizendo? O Marcos é meu marido. O homem mais decente que já conheci. Ele já te ajudou tantas vezes, cuidou da sua filha, trocou até a fechadura da sua casa. Paula travou. Sim, era justamente esse detalhe que a fazia querer vomitar. Foi justamente porque ele trocou a fechadura que ficou com uma chave reserva. Camila, ela sussurrou entre os dentes. Ele pode entrar na minha casa a qualquer hora. O quê? Camila gritou. Você está acusando meu marido? Ficou louca. Paula respirou fundo, a voz embargada. Alice já disse, o tio Marcos falou que eu sou a namoradinha dele. Isso te parece normal? Silêncio total do outro lado. Paula continuou, devagar, mas com dor. Eu achei que era só uma bobagem de criança. Eu ri, sem dar importância. Agora percebo que aquele riso foi o maior erro da minha vida. Você tem alguma prova? A voz de Camila ficou pequena, trêmula. Paula não respondeu. Apenas desligou. Não queria ouvir mais nenhuma palavra de defesa daquele monstro. De ninguém. Nem da própria irmã. À noite, enquanto Alice coloria na mesa de estudos, Paula se aproximou devagar e perguntou com ternura. Alice, lembra quando a mamãe perguntou o que o tio Marcos costumava dizer para você? Alice congelou, o lápis parou no ar. Ela ergueu os olhos, hesitante, assustada. Eu não quero que a mamãe fique brava. Não, meu amor. Seja o que for, a mamãe não vai brigar. Eu só preciso saber, para poder proteger você, tá bem? Alice ficou em silêncio por um bom tempo. Depois, como se algo rompesse dentro dela, começou a falar. Ele dizia para eu não contar nada para a mamãe. Dizia que se a mamãe soubesse, ia me odiar igual a mãe dele, que abandonou ele porque achava que ele era diferente. Ele dizia que eu era a única que entendia ele. Paula fechou as mãos com força. O sangue gelado nas veias. O que mais ele dizia, Alice? Ele sempre tocava no meu cabelo. Beijava a minha testa. Mas quando eu perguntava por quê, ele dizia que era um segredo de namorados. Que se eu contasse, ele ia ficar triste e teria que ir embora para sempre. Paula não aguentou mais. Abraçou a filha com força, as lágrimas escorrendo em silêncio. Me perdoa, meu amor. No quarto, Paula voltou a examinar os objetos que, em outros dias, lhe pareceram ligeiramente fora de lugar. Uma boneca virada de costas, um par de sapatos trocado, uma escova com um cheiro estranho. Ela cheirou. Um perfume masculino forte. Não era do Miguel. Não podia estar enganada. Paula jogou a escova no chão com força. Ela se partiu. Ligou a câmera. Reviu os arquivos gravados de noites anteriores. Ele tinha ido até ali ao menos 3 vezes naquela semana. Sempre entre 2h45 e 3h15. E sempre murmurava palavras nojentas. A câmera escondida dentro do ursinho, e a única que ele não sabia existir, e mostrou as imagens mais nítidas. Marcos usava luvas. Colava fita preta sobre a luz da câmera principal para escondê-la. Desgraçado, Paula murmurou, a voz falhando. O telefone tocou. Era Camila. Paula hesitou, depois atendeu. Paula, a voz da irmã estava trêmula. Oh, me diz, é verdade que você tem um vídeo? Tenho, respondeu Paula, seca. Silêncio. Me mostra. Se for mesmo ele, eu preciso saber. Paula apertou os lábios. Você está pronta para encarar a verdade? Sem negar? Sem defender ele? A voz de Camila pareceu desmoronar. Eu sou mãe. Agora eu entendo.
Paula enviou o vídeo. Meia hora depois, Camila ligou de volta. Não disse nada. Só chorava, aos prantos. Paula disse, em meio às lágrimas. Você me perguntou se eu tinha provas. Tá aí a resposta. O Marcos não é mais seu marido. Ele é um perigo para qualquer criança. A voz de Camila, rouca. Eu não vou perdoar, não vou dar nenhuma chance para ele. Paula apertou o celular com força e sussurrou. Nem eu. Na manhã seguinte, Paula estava sentada sozinha na cozinha, os olhos vermelhos de tanto chorar. Já nem sabia mais o que era fome. O café na xícara estava frio, intocado. Todos os sentidos dela estavam dominados por uma pergunta que martelava sem parar. Há quanto tempo ele estava planejando isso? Ela ligou o laptop, reviu os vídeos. Retrocedeu um mês. Depois 2. Algo estranho apareceu, em algumas noites, a luz da câmera piscava, mas não gravava. Paula franziu a testa. Por que há trechos em preto? Ela consultou o registro do dispositivo. Em 3 noites do mês anterior, o sinal da câmera principal foi interrompido. Não foi falha técnica. Alguém desligou manualmente. Paula respirava com dificuldade. Pegou a câmera reserva escondida no ursinho, que gravava de forma independente. Abriu o vídeo de uma das noites com sinal perdido. E então viu ele. Marcos. Usava um sobretudo, um boné cobrindo quase o rosto, mas a postura era inconfundível. Caminhava direto até a câmera, colava fita preta sobre a luz. Depois, circulava o quarto como se soubesse que a câmera principal estava desligada. Nada era feito às pressas. Cada movimento dele era assustadoramente calculado. Marcos sentou-se ao lado da cama de Alice, acariciou seu cabelo e murmurou. Eu não vou te tocar. Ainda não, não agora. Mas você precisa entender que o que temos é especial. Paula agarrou a borda da mesa, os tendões saltando. Ela viu claramente o olhar dele, obcecado, hipnotizado, como se estivesse diante de uma divindade. Ela não suportou mais. Ligou para Miguel. Assim que ele atendeu, ela disse com a voz embargada. Você tem um tempo? Preciso te ver. Agora. 15 minutos depois, Miguel estava no apartamento. Paula abriu a porta em silêncio, levou-o até a cozinha, entregou o USB e o laptop. Miguel assistiu ao vídeo. Em menos de 2 minutos, seu rosto endureceu. Mordeu os lábios, os olhos cheios de fúria. Filho da puta. Paula assentiu, com os olhos marejados. Eu confiava nele. Ele veio aqui, abraçou a Alice na minha frente, sorriu para mim. E depois? Miguel interrompeu, rouco. Ele não é só doente. Ele é meticuloso. Calcula tudo. Cada detalhe. Cada segundo. Paula se lembrou de algo. Abriu a gaveta, tirou um papel antigo e a nota fiscal da troca da fechadura de 2 meses atrás. Foi ele quem sugeriu trocar a fechadura, Miguel. Disse que a antiga estava frouxa, perigosa. Miguel pegou o papel, leu por cima e perguntou. Essa empresa, você conhecia? Não. Ele disse que conhecia um cara chamado Roberto, autônomo, sem loja, mas um muito bom ponto. Miguel apertou o papel com força, murmurou com raiva. Foi ele quem falsificou isso. Ele trocou a fechadura, e ficou com a cópia. Paula parecia desabar. Fui tão burra. Miguel colocou a mão no ombro dela, firme. Você não teve culpa. Ele te manipulou. Isso vai além do que qualquer um podia imaginar. Mas agora você sabe. E vai acabar com isso. Paula assentiu, respirando fundo. Não vou deixar ele tocar na minha filha nunca mais. Naquela tarde, Camila foi até a casa de Paula. O rosto pálido, os olhos inchados. Paula abriu a porta sem dizer nada. As duas se olharam por um longo tempo, e então se abraçaram sem precisar de palavras.
Camila chorou. Eu fui atrás. Conversei com a menina daquela época a que denunciou ele. Paula se assustou. Você encontrou ela? Camila assentiu. O nome dela é Lúcia Ribeiro. Hoje é professora de educação infantil em Campinas. Ela contou que na época tinha só 14 anos, e que o Marcos tocou nela durante uma aula de educação física. Mas a família dela tinha medo de escândalo, então retiraram a denúncia. Paula sentiu um calafrio. E ele continuou. Ninguém impediu. Camila chorava. Eu vivia com ele e não percebi nada. Eu falei com você, com a Alice. Paula apertou a mão da irmã. Ninguém queria que isso acontecesse. Mas agora sabemos. Eu vou denunciar. Não me importo com o que digam. Eu vou lutar pela minha filha. Camila assentiu, decidida. Eu vou testemunhar. Naquela noite, Alice teve outro pesadelo. Acordou gritando. Mãe! Mãe, não deixa ele me levar. Mãe, desculpa por não ter contado antes. Paula a envolveu nos braços, as lágrimas molhando os cabelos da filha. Não. Não foi culpa sua. Nunca foi. Alice soluçava. Ele disse que se eu contasse, você ia morrer e que ele ia cortar meu cabelo para fazer de travesseiro, para guardar o cheirinho. Paula sentiu o peito se partir. Sussurrou. Ninguém mais vai machucar a gente. Ninguém. De manhã cedo, Paula foi ao supermercado. Quando voltou, viu uma rosa vermelha na porta de casa. Sem bilhete. Sem recado. Olhou ao redor no corredor vazio. Tremeu. Sabia quem havia deixado ali. Marcos estava mandando um recado. Sabia que ela suspeitava. Estava jogando com sua mente. Paula pegou a rosa e entrou em casa. Não disse nada. Foi até o quarto, ligou o computador. Recarregou todos os vídeos da câmera no ursinho. Copiou tudo para 3 pendrives. Um seria entregue ao Miguel. Outro à polícia. Ela ligou para o advogado que fora amigo de seu pai, o Sr. Raimundo Teixeira. Tio, eu tenho provas de abuso infantil, invasão de domicílio e manipulação psicológica. Isso é suficiente para processar alguém? A voz de Raimundo foi firme. Se o vídeo estiver nítido, com a voz identificável, e houver também o depoimento do responsável legal, é perfeitamente possível abrir processo por assédio, invasão de domicílio, posse de gravação ilegal e tentativa de causar dano psicológico a menor de idade. Paula arfou. Vou entregar tudo amanhã. Mas, e o senhor me promete uma coisa. Pode falar, minha filha. Paula apertou o telefone com força. Garanta que ele nunca mais chegue perto de nenhuma criança. Nenhuma vez. Paula estava sentada diante da escrivaninha, com as mãos doendo, mas sem parar de avançar e retroceder os trechos dos vídeos. Não era mais para confirmar nada, mas para gravar na memória. Ela precisava decorar cada detalhe, cada gesto, cada frase doentia de Marcos como se quisesse memorizar os crimes de um monstro disfarçado de parente. Anotava em um caderno. Às 2h47, a mão esquerda acaricia o cabelo. Às 2h49, beija a bochecha. Às 2h51, diz: eu mato sua mãe se você contar. Um ruído leve a fez se sobressaltar. Passos. Ela correu até o quarto de Alice e abriu a porta de uma vez. Alice estava sentada no chão, com um papel rabiscado à frente. O que está fazendo, filha? Paula tentou manter a calma na voz. Alice virou-se, o olhar vazio. Estou desenhando, e o tio? Paula sentou-se, o coração descompassado. Olhou para o desenho, um homem alto, com um casaco cinza, curvado, abraçando uma menininha de cabelos castanhos. Mas o que a fez prender a respiração foi o detalhe: a mão do homem estava vermelha, e abaixo dos pés deles, com um lápis vermelho, estava escrito: o tio ama você. Não pode contar. Paula perguntou, a voz trêmula.
Alice, por que você desenhou isso? Alice segurou o lápis e desenhou mais manchas vermelhas ao redor. Por que, e se eu não desenhar, ele vem nos meus sonhos? Paula mordeu os lábios até sangrar. Abraçou a filha com força. Você não precisa mais desenhar. Ninguém vai te machucar. Mas Alice não retribuiu o abraço. Ficou imóvel, sussurrando. Ele ainda está aqui. Neste quarto. À noite, Paula decidiu esconder os vídeos. Não queria que Alice visse. Mesmo assim, instalou uma nova câmera na luminária de mesa da filha, a luminária de cerâmica em forma de estrela que Alice adorava. Viu que Miguel estava ligando. Tenho uma informação nova, ele disse, sério. Encontrei outra garota que o Marcos cuidava quando os pais trabalhavam à noite. Ela tinha 8 anos na época. Paula prendeu a respiração. Onde ela está agora? Já é adolescente. O nome dela é Isabela Oliveira. Mas quando mencionei o nome Marcos, ela ficou gelada. Não quis dizer muito. Só falou, tem um ursinho que eu nunca mais consegui encostar. Paula estremeceu. Isso, e não é só com a Alice. Não, respondeu Miguel. Ele é um predador. Silencioso. Doente. E muito esperto. A noite chegou. Paula fingiu dormir. Mas o notebook continuava ligado. Os 3 monitores das câmeras exibiam imagens em tempo real quase 3 da manhã. Nenhum movimento. Nenhum som. Até que, pelo alto-falante da câmera, surgiu um sussurro distante. Anjinho, hoje você se comportou muito bem. Paula se sentou num pulo, olhos arregalados, o coração disparando. Correu para o quarto da filha, mas Alice ainda dormia. Ninguém no cômodo. Voltou correndo ao monitor, retrocedeu. Não havia imagem. Apenas som. Miguel, escuta, alguém, e reproduziu uma gravação antiga pela câmera. Paula ligou imediatamente. Miguel perguntou, alarmado. Você bloqueou o acesso? Ainda tá com a senha padrão? Paula empalideceu. Nunca troquei. Meu Deus. Miguel foi direto. Desliga o Wi-Fi. Tira o modem da tomada. Troca todas as senhas. Ele não só entrou na sua casa. Ele está controlando tudo de longe. Na manhã seguinte, Alice estava sentada no sofá, segurando uma boneca com a cabeça quebrada, olhar vago. Você quebrou a boneca? Paula perguntou. Alice balançou a cabeça. Não. Ela caiu. Quando ouvi o tio me chamando de dentro do ursinho. Paula prendeu a respiração. Você ouviu claramente? Alice assentiu. Ele disse para eu não esquecer dele. Que não importa o que a mamãe diga, ele ainda vive no meu coração. O sangue de Paula parecia ferver. Ela agarrou o ursinho e o rasgou. Dentro da espuma, a câmera que Miguel tinha instalado. Mas ela notou algo estranho, e havia outro dispositivo dentro. Um pequeno microfone preto, com um transmissor acoplado. Ele estava ouvindo tudo, Paula sussurrou. Ela pegou o telefone e ligou para Camila. Você precisa sair de casa agora. Não sei se você e seu filho estão seguros. Camila ficou em choque. Do que você está falando? Você acha que ele vai fazer algo comigo? Paula gritou. O que você acha? Ele dorme do seu lado e estava escutando todas as minhas ligações. Vai esperar o quê? Camila começou a chorar. Eu tô ligando pro advogado. Desde que vi o vídeo, não durmo mais com ele. Me desculpa, e por não ter acreditado em você antes. Naquela tarde, Paula foi ao quarto de Alice para trocar os lençóis. Ao puxar o edredom, congelou. Debaixo do travesseiro, um papel dobrado. Ela abriu. A caligrafia trêmula de Alice. Se eu contar, a mamãe vai me odiar. Mas se eu não contar, a mamãe vai morrer. Eu tenho que escolher.
Paula caiu sentada no chão, as lágrimas escorrendo. Estava perdendo a filha, pouco a pouco. Não fisicamente, mas por dentro. Alice já não brincava, não sorria. Todos os desenhos só tinham vermelho. E o olhar dela não era mais o de uma criança. Naquela noite, Paula sonhou que estava num corredor escuro. De um lado, Alice chorando. Do outro, Marcos, de braços abertos. Ela correu em direção à filha, mas as pernas não se moviam. O chão estava coberto de algodão de ursinho e sangue. Ela gritou: "Não toca na minha filha!" Marcos virou-se, sorrindo. "Você chegou tarde, Paula. Ela me escolheu." Ela acordou assustada, coberta de suor. Alice ainda dormia ao lado, mas falava no sono. "Tio, eu fui boazinha, não machuca a mamãe." Paula não se conteve. Levantou-se num salto, correu até o escritório, pegou todos os documentos, pendrives, anotações, vídeos. Mandou mensagem para o advogado Raimundo. "Amanhã cedo, vou levar tudo. Vamos começar." Antes de dormir, abraçou Alice com força, e sussurrou em seu ouvido: "Você não tem culpa. Mesmo que tenha ficado em silêncio. Mesmo que tenha sentido medo. Eu sempre vou te amar." Alice sussurrou de volta: "Então, e se eu contar tudo, e você ainda vai me amar?" Paula chorou. Mais do que nunca. Ela não sabia o que a filha contaria no dia seguinte. Só sabia que, depois de amanhã, nada mais seria igual. Paula acordou às 2h30 da madrugada. Não por um som, mas por um instinto. O instinto selvagem de uma mãe. Olhou para o lado. Alice ainda dormia, encolhida como um gatinho abandonado. O coração pesado, Paula saiu da cama sem fazer barulho, ligou o notebook no escritório, checou os 3 monitores das câmeras. Os ângulos do ursinho, da luminária e da janela estavam funcionando normalmente. Iniciou a gravação ao vivo. O relógio marcava 2h45. O vento assobiava do lado de fora, passando pelas frestas. Paula ouviu um clique e o leve som de uma chave na fechadura. Seu corpo enrijeceu. Com a mão trêmula, pegou o celular, deixou o número de emergência pronto para discar. Mas não ligou. Ainda não. Precisava que ele aparecesse. Precisava registrar todos os crimes. 2h47. Na tela, surgiu a figura de Marcos. Dessa vez, sem boné, sem casaco escondendo o rosto. Entrou no quarto de Alice como quem volta ao próprio quarto. Uma das mãos com luva, a outra segurando algo pequeno. Paula viu bem um inalador de aromas. Daqueles usados por obsessivos por cheiros. "Anjinho, e está pronta?" ele sussurrou. Alice se mexeu. "Você disse que voltava, você nunca mente pra mim." Ele se sentou ao lado da cama, passou a mão no cabelo dela. Paula apertava o punho até sangrar. Não podia gritar. Não podia intervir. Precisava que a câmera registrasse tudo. Ele aproximou o rosto da bochecha da menina, respirou fundo. "Lembra do que o tio disse? Se contar, sua mãe morre. Eu vou ter que fazer isso. E aí, você será só minha. Para sempre." Alice chorava baixinho. "Tio, não machuca a mamãe, eu sou boazinha." Ele beijou levemente o pescoço da menina. "Eu sei que você é boa. Mas não deixe sua mãe destruir o nosso amor. Promete que não vai contar?" Alice assentiu, fraca. Paula não aguentou. Tapou a boca e vomitou ali mesmo. Mas não parou a gravação. Ele tirou do bolso um anel pequeno. De plástico, rosa, com um coração no centro. "Esse é o nosso anel de compromisso. Eu e você, para sempre. Não deixe ninguém atrapalhar." "Tio Marcos", Alice sussurrou, quase sem voz. "Eu tô com medo." Ele colocou a mão na boca dela. "SHHH. Eu sempre vou te proteger."
Paula se levantou num impulso, os olhos inundados. Mas agora sua mão não tremia mais. Abriu a porta do quarto com força. Ele tá aqui. Miguel, que estava de plantão na sala do andar de baixo, como haviam combinado, subiu correndo. Ambos correram para o quarto de Alice. Marcos se sobressaltou. Levantou-se de um pulo e correu até a janela. Mas a trava de segurança que Paula havia apertado na noite anterior o impediu. Miguel o agarrou e o jogou no chão. Paula correu para abraçar Alice, que chorava aos soluços. Desgraçado! Miguel rugiu. Você é um monstro! Marcos se debatia, rindo como um louco. Vocês não entendem, e isso é amor, um amor que eu nunca tive. Paula se lançou sobre ele e deu-lhe um tapa no rosto com toda a força. Não use a palavra amor com minha filha. A polícia chegou 10 minutos depois. Camila, que acompanhava tudo por telefone de sua casa, caiu no chão ao ouvir a notícia. Seu filho dormia, enquanto ela gritava como alguém em desespero absoluto. Marcos foi algemado e levado da casa sob o piscar das luzes vermelhas e azuis da viatura. Na delegacia, Miguel entregou todos os pendrives com os vídeos. Paula prestou depoimento sobre como reuniu cada prova. Os técnicos confirmaram que o dispositivo escondido no ursinho era um transmissor de frequência curta, usado em vigilância profissional. O inspetor Gomes olhou fixamente para Paula, com um olhar frio. A senhora quer processar todos os crimes listados? Paula não piscou. Cada um deles. Nenhum vai ficar de fora. Alice foi encaminhada para avaliação psicológica. A menina ficou quase o tempo todo em silêncio, apenas respondeu baixinho quando a psicóloga perguntou: O que mais te dava medo? Alice assentiu. Eu tenho medo, e do perfume dele. E da risada às 3 horas. Naquela noite, Paula ficou sentada em frente à porta do quarto da filha. Ela não dormiu. Não chorou. Apenas ficou olhando para a luz suave que escapava pela fresta da porta onde sua filha finalmente dormia profundamente pela primeira vez após tantas noites de terror. Ela olhou para suas próprias mãos. Marcas de unhas cravadas, sangrando. Mas não sentia dor. Toda a dor dentro dela havia sido drenada naquela noite. Miguel apareceu e colocou uma xícara de chá quente ao lado dela. Você venceu. Paula balançou a cabeça, a voz vazia. Ainda não. Não enquanto ele não estiver preso. Não enquanto minha filha não voltar a sorrir. Não enquanto eu não conseguir dormir. Miguel apertou a mão dela. Mas você sobreviveu. Você resistiu. Uma semana depois, a polícia informou que o computador pessoal de Marcos continha mais de 120 vídeos secretos de crianças. Alguns eram de Alice, gravados enquanto ela dormia. Os outros mostravam diversas crianças, algumas já crescidas, outras ainda pequenas demais para entender. A imprensa explodiu. Canais de televisão em São Paulo chamaram-no de o predador ao alcance de todos. Camila apareceu em uma entrevista anônima, com o rosto coberto, e disse apenas uma frase. Eu dormia ao lado de um monstro. E nunca vou me perdoar por isso. Mas quanto a Paula, na noite final da parte 1, ela estava sozinha, depois de trancar todas as portas. Segurava o anel de plástico que Marcos tinha dado para Alice. Ela não o jogou fora. Manteve-o, como prova viva. Acendeu a luz, ligou o laptop e reviu o último vídeo, o momento em que sua filha estava encolhida, sendo ameaçada com sussurros. Ao ver o rosto apavorado de Alice, os olhos arregalados, ela murmurou. Você nunca mais vai ouvir aquela risada. Eu juro. Então ela deslizou até o chão, recostou-se na parede, os olhos vazios, abraçando a cabeça como alguém que acabou de sair do inferno sem saber por onde recomeçar. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol atravessavam a persiana e iluminavam o rosto cansado de Paula. Ela tinha passado a noite inteira ao lado de Alice, sem fechar os olhos. Mas, pela primeira vez em meses, Alice não teve pesadelos. Paula olhou o relógio. Eram 7h10 da manhã.
Saiu do quarto, foi até a cozinha, ligou o laptop. Os 3 backups dos vídeos estavam armazenados em 3 lugares diferentes, um HD externo, um pendrive na nuvem, criptografados com senha. Ela pegou o celular e ligou para o advogado Raimundo Teixeira. Alô, seu Raimundo? Aqui é a Paula Mendes. Chegarei ao seu escritório às 9 horas, com todas as provas. A voz de Raimundo respondeu com calma. Tudo bem, traga tudo. E lembre-se, a partir de agora, cada palavra e ato seu deve ser milimetricamente calculado. Este é um caso extremamente delicado. Paula respondeu firme. Sim, estou pronta. Camila chegou cedo. Os olhos fundos, inchados de tantas noites sem dormir. Paula abriu a porta e olhou para a irmã por alguns segundos antes de falar. Você tem certeza? Camila assentiu. Vou assinar tudo o que for necessário. Não tem mais o que negar. Ele não é mais humano. Paula assentiu com a cabeça, pegou da gaveta uma pasta com o título Marcos Gomes Provas Completas. Camila olhou o material, relatórios, fotos impressas das câmeras, trechos de áudio e os registros diários de Paula. Ficou pálida. Meu Deus, e você preparou tudo isso durante um mês? Paula respondeu olhando firme. Eu vivi com medo todas as noites. Não podia esperar que a polícia fizesse tudo. Eu sou mãe. Não tive outra escolha. Às 9 horas da manhã, o escritório do advogado Raimundo ficava num prédio antigo da Avenida Paulista. Ele recebeu as 2 irmãs com um aperto de mão firme. Sentem-se, Paula. Camila. Ligou o computador, inseriu o pendrive. Quando o vídeo em que Marcos sussurra no ouvido de Alice apareceu na tela, o rosto de Raimundo se fechou. Você sabe, e esse é um dos vídeos mais repugnantes que já vi. Paula assentiu, a voz trêmula, mas decidida. Não quero que ninguém mais precise assistir isso. Mas também não posso deixar que ele fique solto. Raimundo começou a revisar os arquivos. Temos o suficiente: invasão de domicílio, manipulação de menor, ameaça de morte, posse e produção de conteúdo proibido, e se os outros vídeos forem confirmados como o dele, podemos incluir abuso sexual. Camila respirou fundo. E isso dá quantos anos de prisão? Raimundo ergueu a sobrancelha. Se nenhuma mão poderosa interferir, e todas as acusações forem confirmadas, em mais de 20 anos. Paula olhou para ele com firmeza. Não quero pena branda. Quero justiça. Raimundo assentiu. Então, a partir de agora, deixe o resto com a justiça. Mas falta um passo: você precisa registrar a denúncia oficial. 10h30 da manhã, na delegacia da Polícia Civil do bairro da Liberdade. Paula segurava o boletim de ocorrência, listando 6 crimes específicos. Camila assinou como testemunha. Miguel, como técnico responsável pela instalação das câmeras, também estava presente e entregou seu relatório. O oficial de plantão, Tenente Silva, leu os documentos, depois levantou os olhos. Sério? Vocês têm certeza que querem processar alguém que já tem antecedentes e foi inocentado antes? Paula apertou a borda da mesa. Justamente por isso. Dessa vez, ele não vai escapar. Silva olhou o vídeo, fez uma careta e virou-se para o colega. Chame a equipe de investigação especial. Precisamos de um mandado de prisão ainda hoje. À tarde, Alice foi levada ao Centro de Psicologia do Instituto da Criança de São Paulo. Uma médica chamada Teresa, com cerca de 40 anos, veio recebê-las. Você é Alice, não é? Teresa perguntou suavemente. Alice apertava a mão da mãe até ficar branca. Paula se agachou e disse. Você não precisa dizer nada se não quiser. Pode só desenhar, tá bom? Alice assentiu, e entrou com a doutora na sala. Paula ficou do lado de fora, mãos entrelaçadas. 45 minutos depois, Teresa retornou. A menina não tem trauma permanente, mas apresenta sinais de ansiedade e uma culpa internalizada muito forte. O que é culpa internalizada? Paula perguntou, aflita.
É quando a criança acredita que tudo de ruim aconteceu por culpa dela, mesmo sendo vítima. É comum em casos de manipulação prolongada. Paula ficou em silêncio, os olhos vermelhos. Ela já me perguntou, se eu contar tudo, a senhora ainda vai me amar? Teresa segurou suavemente a mão de Paula. Então, o melhor que você pode fazer agora é amá-la em dobro. Inclusive pela parte que ela acha que não merece. Às 17 horas, o celular de Camila vibrou. Era uma mensagem de uma amiga que trabalhava num dos maiores jornais de São Paulo. Você viu? Marcos Gomes foi preso. Denunciado por 5 crimes. A imprensa está em choque. Camila leu em voz alta. Paula ficou em silêncio por alguns segundos, depois cobriu o rosto e chorou. Miguel segurou seu ombro. Ele está na cadeia. Mas minha filha ainda não dorme tranquila, Paula murmurou. Eu ainda não estou em paz. Anoiteceu. Alice estava no quarto, abraçada a uma boneca nova que doutora Teresa lhe deu. Pela primeira vez em semanas, ela sussurrou. Mamãe? Paula entrou, sentou-se ao lado. O que foi, filha? Posso ir desligar a luz do abajur hoje? Não estou com tanto medo. Paula engoliu em seco. Claro que pode. Você é muito corajosa. Às 22 horas, Paula voltou ao escritório. No laptop, uma nova notificação de e-mail. Promotoria, confirmação do recebimento do processo contra Marcos Gomes. Prisão preventiva sem fiança. Data do julgamento a ser anunciada. Ela se endireitou e respondeu. Estarei presente em todas as audiências. E levarei comigo tudo o que ele deixou na mente da minha filha. Cena final, Paulo está em pé diante da porta do quarto de Alice, com a mão na maçaneta, olhos fechados. Dentro do quarto, só o som da respiração tranquila. Nenhuma risada assustadora. Nenhum sussurro. Apenas paz de verdade. 2 meses após a prisão de Marcos, a vida de Paulo e Alice começou a entrar nos eixos. Mas as feridas da alma ainda não cicatrizaram por completo. Toda manhã, quando Paula levava a filha à escola, ainda olhava em volta com atenção. Mesmo sabendo que ele não tinha mais chance, ela ainda não conseguia tirar a armadura de alerta que vestira nos últimos meses. Oi, mamãe. Alice se virou e acenou levemente no portão da escola. Paula sorriu, mas seu olhar continuava carregado. A mamãe vai te buscar no horário certinho, tá? Tá bom, respondeu Alice antes de virar as costas. Uma professora se aproximou, falando suavemente. A menininha está desenhando muito bem. Ontem ela desenhou o nascer do sol, com flores e andorinhas. Um progresso muito positivo. Paula quase chorou ao ouvir isso. O nascer do sol. Andorinhas. Coisas que Alice antes tinha medo até de imaginar, agora conseguia expressar em desenhos. Naquela noite, Paula encontrou a doutora Teresa na sessão de terapia habitual. Como você acha que a Alice está indo? Perguntou Paula. A recuperação é lenta, mas estável. Os desenhos recentes têm cores mais claras. Em especial, o fundo vermelho sumiu. Paula sorriu levemente. Um detalhe que só uma mãe e a terapeuta entenderiam. E o sentimento de culpa da minha filha? Ela perguntou. Teresa assentiu. Ainda existe. Mas mais leve. Da última vez que perguntei em quem você acha que estava errada naquilo que aconteceu, ela respondeu, o tio estava. Eu não estava. Mas eu ainda queria ter contado antes. Paula chorou. A doutora Teresa lhe entregou um lenço de papel. O mais importante é que ela está aprendendo a não se odiar mais. Paula enxugou os olhos e sussurrou. Obrigada, doutora. Uma semana depois, o tribunal divulgou a data oficial do julgamento de Marcos Gomes, que aconteceria no Tribunal Criminal de São Paulo, dia 16 de junho. Raimundo ligou imediatamente. Paula, você será a autora e principal testemunha. Está preparada? Ela apertou o telefone com força.
Nunca estive tão preparada. No dia do julgamento, o clima em São Paulo era abafado. A imprensa cercava a entrada do fórum. Camila andava ao lado de Paula com o filho nos braços, cabeça baixa. Miguel apareceu, colocou a mão no ombro de Paula. Vamos. Vamos até o fim. Dentro da sala do tribunal, Marcos foi escoltado até seu lugar. O rosto pálido de sempre, mas sem o sorriso louco. Sentou-se entre dois policiais, evitando olhar na direção de Paula. O advogado de defesa começou. Meu cliente sofre de transtornos mentais desde a adolescência. Seus atos derivam de um transtorno de personalidade, sem intenção. Paula se levantou imediatamente. Desculpe, mas não posso deixar que continuem chamando esses crimes de um transtorno. Ele não é louco. Ele é meticuloso, consciente de cada passo. O juiz assentiu, autorizando sua fala. Paula caminhou até o púlpito. Sou Paula Mendes. Mãe da vítima, Alice Mendes. Instalei 3 câmeras, uma delas escondida. Gravei o réu invadindo minha casa, ameaçando minha filha e perturbando sua mente com sua depravação. Ela respirou fundo e continuou. Ele já foi inocentado uma vez. Mas agora, não deixarei que ele escape. Ninguém merece uma segunda chance depois de roubar a infância de uma criança. A sala inteira permaneceu em silêncio. Raimundo se levantou e complementou. Estamos apresentando 6 vídeos, 3 áudios, um dispositivo de escuta encontrado num brinquedo. Peritos confirmaram que todas as falas nos vídeos são do réu. O juiz assentiu e registrou nos autos. Paula voltou para seu lugar. Camila apertou a mão da irmã. Você foi incrível. A audiência durou 3 horas. Antes de terminar, Marcos falou pela primeira vez. Levantou-se, voz rouca. E não sei por que sou assim. Mas eu não machuquei ninguém. Eu só amei. Paula levantou-se novamente. Ama? Você chama de amor beijar uma criança dormindo? Você chama de amor ameaçar matar a mãe dela? Marcos silenciou. O juiz anunciou a decisão provisória. O réu Marcos Gomes permanecerá preso preventivamente, sem direito à fiança, por haver fortes indícios de invasão de domicílio, manipulação de menor, ameaça à vida, posse e disseminação de conteúdo proibido. A sentença final será proferida em 3 semanas. Na saída do tribunal, Paula foi cercada pela imprensa. Você tem algo a dizer para os pais do Brasil? Perguntou um repórter. Paula olhou direto para a câmera. Não pense que o pior não pode acontecer dentro da sua própria casa. O mal nem sempre bate à porta com cara de monstro. Às vezes, ele sorri e te chama de irmã. Naquela noite, Paula e Alice passearam no parque. Alice carregava uma bola pequena, corria animada. Mãe! Olha eu pulando. Paula aplaudiu, sorrindo. Lindo! Parecendo um anjinho. Alice gargalhou, pela primeira vez com pureza verdadeira. Mãe! Eu não sou anjinho. Eu sou super-heroína. Paula sentou-se na grama e a abraçou. Sim. E você é a super-heroína da mamãe. Alice inclinou a cabeça. Mamãe, se amanhã o tio sumir para sempre, eu posso parar de pensar nele? Paula acolheu a cabeça da filha no peito e sussurrou. Você não precisa mais pensar nele. Eu estou aqui. Eu serei a única a sussurrar no seu ouvido toda noite antes de dormir. 3 semanas depois. Sentença oficial. O juiz declarou. Marcos Gomes foi condenado a 26 anos de prisão. Sem possibilidade de indulto. Proibido de se aproximar de qualquer menor de idade pelo resto da vida. O tribunal confirmou que houve intenção, reincidência e premeditação. Camila chorou. Miguel apertou a mão de Paula. Paula não chorou. Apenas fechou os olhos. Tudo dentro dela ficou em silêncio. Não havia mais risadas às 3 da manhã. Nem olhos espreitando no escuro. Naquela noite,
Paula leu um livro para Alice antes de dormir. E a princesa finalmente salvou a si mesma. Por que ela não esperou por ninguém? Alice perguntou baixinho. É igual à mamãe? Paula sorriu. Não. É igual a você. A última frase ecoou na mente de Paula ao apagar a luz. Nem todo demônio tem chifres. Às vezes, ele tem o rosto mais familiar. Mas é justamente por isso e que a gente precisa ser forte o suficiente para proteger o que ama. Nem todo perigo vem de um estranho às vezes, o mal veste o rosto mais conhecido. A história de Paula nos lembra que vigilância, instinto materno e coragem jamais devem ser subestimados. Proteger uma criança não é só acolher, é confiar no próprio instinto, ter a coragem de encarar a verdade e lutar até o fim por justiça. E, acima de tudo, o amor verdadeiro pode curar até as feridas mais profundas mesmo quando a escuridão já tomou conta de tudo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.